Os discípulos e apóstolos de Jesus certamente não tiveram vidas fáceis, e suas mortes foram tudo menos pacíficas. Tradições antigas que detalham as mortes dos apóstolos de Jesus, apesar de suas diferenças, concordam quase unanimemente que eles tiveram fins trágicos. Na verdade, qualquer pessoa que procure descobrir como cada apóstolo morreu encontraria relatos horríveis. Cada história é mais horrível que a anterior, com vários contos de crucificação, apedrejamento, esfolamento, espancamento, decapitação e muito mais. Neste vídeo, você aprenderá tudo o que se sabe sobre como os 12 discípulos e apóstolos de Jesus morreram. Nesta lista, o apóstolo Matias, que sucedeu Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos, e Paulo, o último dos apóstolos da Bíblia. Antes de discutirmos especificamente a morte de cada um dos discípulos e apóstolos de Jesus, primeiro precisamos reconhecer que, com as exceções de 2 deles, a Bíblia não fornece mais detalhes sobre como os outros apóstolos morreram. Portanto, tudo o que sabemos sobre este assunto deriva de antigas tradições cristãs. Algumas dessas tradições foram registradas em escritos que datam de um período logo após a Era Apostólica. Algumas tradições estão bem documentadas e podem ser encontradas em obras escritas por historiadores antigos e padres da Igreja, mas outras não são muito confiáveis e apenas parecem ser lendas dos primeiros séculos do cristianismo. No entanto, é importante compreender que tanto as tradições mais confiáveis quanto as mais obscuras nunca podem ser colocadas em pé de igualdade com o texto bíblico. Sim, as antigas tradições cristãs são intrigantes e muitas vezes muito úteis para nos ajudar a compreender os eventos e o contexto histórico dos primeiros anos da Igreja primitiva, mas essas tradições não são a Bíblia. Além disso, discutir como os apóstolos de Jesus morreram não é uma tarefa fácil porque estas tradições antigas oferecem diferentes versões das suas mortes, e os relatos muitas vezes confundem e misturam fatos e personagens históricos. Mas aqui esforçar-me-ei por manter a maior distinção possível a este respeito e farei isso com base no que é mais amplamente aceito na teologia histórica. Tiago, filho de Zebedeu, detém a distinção de ser o único apóstolo cuja morte foi documentada no Novo Testamento, além, é claro, de Judas Iscariotes, o discípulo traiçoeiro. Portanto, de todos os relatos que detalham as mortes dos apóstolos, este é aquele em que podemos confiar plenamente. Tiago, filho de Zebedeu e também irmão do apóstolo João, foi o primeiro entre os apóstolos a ser martirizado. Isso aconteceu durante a perseguição judaica contra os primeiros cristãos. Esta perseguição foi instigada pelo rei Herodes Agripa I, neto de Herodes o Grande e sobrinho de Herodes Antipas. Portanto, o primeiro governante a perseguir os cristãos na igreja primitiva foi o neto do rei que procurou matar o recém-nascido Jesus ao ordenar o massacre de crianças em Belém e sobrinho do governante que decapitou o profeta João Batista e que também desempenhou um papel na condenação de Jesus Cristo. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, lemos que Herodes Agripa estendeu as mãos para afligir os cristãos. Foi neste contexto que ele matou o apóstolo Tiago pela espada e também prendeu o apóstolo Pedro. A violência de Herodes contra os cristãos agradou aos líderes judeus daquela época, e o apóstolo Pedro foi poupado da morte apenas porque o Senhor o libertou milagrosamente da prisão por meio de um anjo. A morte de Tiago ocorreu por volta de 44 d.C., e o fato de ele ter morrido pela espada provavelmente indica que ele foi decapitado. De acordo com algumas tradições, o irmão do apóstolo André, Pedro, foi morto na Grécia, na província romana de Acaia, mais especificamente em Patras. Depois de evangelizar a esposa do procônsul local, ele morreu crucificado em uma cruz em forma de X, pois não se considerava digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. Antes de sua crucificação, André sofreu uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente chicoteado. Devido a esta tradição, este desenho de cruz tornou-se conhecido como a Cruz de Santo André. Os relatos detalhando a morte do apóstolo Filipe são bastante confusos, especialmente porque essas histórias parecem confundir o apóstolo Filipe com o evangelista Filipe, um diácono da igreja de Jerusalém. Portanto, algumas tradições dizem que ele foi crucificado, outras que ele foi apedrejado. Alguns dizem que ele foi apedrejado e crucificado, e outros ainda afirmam que ele foi enforcado. Há até uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais. No entanto, a tradição mais renomada sobre a morte de Filipe sugere que ele dedicou seu ministério à pregação do Evangelho na Ásia Menor e acabou sendo morto na região da Frígia por crucificação e apedrejamento. O apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é um dos discípulos mais misteriosos de Jesus.
Como praticamente não há fontes confiáveis sobre sua vida após o ministério terrestre de Jesus, algumas tradições afirmam que depois de dedicar sua vida à propagação do Evangelho em várias regiões, ele foi esfolado vivo. Outras relatam que, além de ser esfolado, Bartolomeu também foi crucificado, enquanto algumas versões sugerem que ele foi chicoteado até a morte ou decapitado. Há muitas especulações sobre o fim da vida do apóstolo Tomé com base em lendas e tradições antigas. Algumas dessas tradições afirmam que Tomé foi um missionário nas regiões da Síria e da Índia e que sua morte ocorreu no sul da Índia, quando ele foi supostamente empalado com lanças por seguidores de religiões locais. Algumas tradições cristãs sugerem que Simão, o Zelote, foi martirizado em uma idade muito avançada durante o reinado do imperador Trajano. No entanto, como é o caso dos outros apóstolos, existem diferentes versões sobre sua morte. Alguns dizem que ele foi crucificado, outros sugerem que ele foi queimado vivo, e outros afirmam que ele foi cerrado ao meio. De acordo com algumas tradições, Judas Tadeu foi um grande missionário que evangelizou várias regiões do Império Romano até ser martirizado. Também existem diferentes versões de sua morte que sugerem que ele foi morto com golpes de lança, espancado até a morte ou teve sua cabeça decepada com golpes de machado. Curiosamente, alguns relatos antigos ligavam as mortes de Judas Tadeu e Simão, o Zelote, afirmando que ambos os apóstolos foram espancados até a morte com golpes de machado por uma multidão liderada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia. Você foi o apóstolo que trabalhou como cobrador de impostos antes de seguir Jesus. Há muitos relatos sobre o possível martírio de Mateus, com até mesmo uma tradição afirmando que ele morreu de causas naturais. No entanto, a versão mais comumente aceita da morte do apóstolo Mateus é que ele foi morto na Etiópia, provavelmente por uma espada. Há confusão significativa em torno da morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor. Na verdade, algumas tradições confundem erroneamente este Tiago com o Tiago que foi o autor de uma das epístolas do Novo Testamento. No entanto, considerando as tradições que diferenciam claramente Tiago, filho de Alfeu, de qualquer outro personagem bíblico com o mesmo nome, há relatos antigos sugerindo que ele pregou o evangelho em partes do Egito e foi crucificado lá. De todos os relatos da tradição cristã sobre a morte dos apóstolos, o mais conhecido é o do apóstolo Pedro. Os escritos dos padres da Igreja afirmavam que Pedro foi martirizado em Roma por volta de 68 d.C. durante a perseguição instigada pelo imperador Nero. Na verdade, a execução de Pedro teria ocorrido em um local conhecido como Circo de Nero. A tradição afirma que Pedro foi crucificado da maneira convencional, mas ele se recusou a morrer da mesma forma que seu grande mestre, Senhor Jesus Cristo. Como tal, ele pediu que os romanos o crucificassem de cabeça para baixo. João foi o último dos apóstolos de Jesus a falecer. Segundo a tradição, ele foi severamente perseguido e torturado. Há até um relato antigo que afirma que ele foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas ele sobreviveu milagrosamente. Mais tarde, João foi exilado para a ilha de Patmos, onde recebeu revelações do Senhor que estão registradas no livro do Apocalipse. Após a morte do imperador Domiciano, João foi libertado de Patmos e viajou para Éfeso, onde viveu até uma idade muito avançada e morreu de causas naturais. Judas foi o primeiro dos 12 discípulos a falecer. Porém, ao contrário dos outros, ele não foi martirizado pelo nome de Jesus, mas foi ele quem traiu o Senhor. Depois de trair Jesus e entregá-lo por 30 moedas de prata, Judas Iscariotes tentou devolver a prata aos sacerdotes, mas eles se recusaram a aceitá-la. Mateus registra que depois disso Judas Iscariotes foi se enforcar. Lucas, no livro de Atos, detalha a morte horrível e terrível do discípulo traiçoeiro, dizendo que ele se abriu no meio e todos os seus intestinos derramados. Parece que o corpo de Judas permaneceu pendurado no local da execução até ser dividido ao meio. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos. Algumas tradições dizem que ele ministrou na Etiópia e depois seguiu para a região do Cáucaso, onde ele teria sido crucificado. Outras tradições sugerem que ele foi decapitado por judeus na Judeia, e outros ainda afirmam que ele morreu de morte natural em idade avançada em Jerusalém. Paulo foi o último dos apóstolos do qual ele não fez parte dos 12, mas foi escolhido pelo Cristo ressuscitado para ser o apóstolo dos gentios. Como a tradição a respeito da morte de Pedro, o relato da morte de Paulo é considerado confiável de acordo com os registros. Paulo foi decapitado em Roma durante o reinado do imperador Nero por volta de 67 d.C., na mesma perseguição que levou ao martírio de Pedro. A segunda carta de Paulo a Timóteo reflete seus momentos finais antes do martírio.
Na conclusão, mais importante e significativo do que saber como os apóstolos de Jesus morreram é compreender que eles dedicaram suas vidas à causa do Evangelho. Eles eram verdadeiros seguidores de Cristo. O Senhor Jesus falou muitas vezes sobre o custo do discipulado durante o seu ministério terreno, e esses homens estavam dispostos a pagar esse preço, sacrificaram o seu bem-estar e renunciaram às suas próprias vidas, não para que os seus nomes fossem lembrados na história, mas para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado entre todas as tribos, línguas e nações. Se você gostou de aprender sobre a morte dos apóstolos de Jesus, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar sua opinião nos comentários.